Opa, vamos lá. Boa tarde. A gente vai continuar aqui a aula de compiladores. Aula passada, a gente estava vendo sobre as gramáticas livres de contexto, certo? A gente já viu, estava falando um pouco como funciona a parte de estruturar a sintaxe de uma linguagem, ok? E a gente viu que na hora que a gente está definindo os lexemas, palavras, né? Ou seja, se quiser definir, por exemplo, um número, um ID, um identificador, né? Ou mesmo alguma sequência que envolve strings, a gente está lidando com linguagens finitas, né? Logo a gente está lidando com linguagens regulares, que era aquilo que a gente definia lá nos lexemas, na análise léxica, certo? E lá a gente viu que a gente resolve com os autômatos e com expressões regulares. Só que na aula passada, né, eu apresentei o conceito, né, das gramáticas livres de contexto, né, que elas são um passo acima, né, um nível de dificuldade maior, né? Em termos mais formais, né, a gente está lidando com uma gramática que o método de construção dela é diferente. Né? O método de construir palavras na linguagem é um pouco diferente. Eu até citei um pouco disso, né? Eu falei como funcionavam as gramáticas livres de contexto, alguns casos de uso onde ela aparece, né? Aparece nas linguagens naturais e, logicamente, nas linguagens de programação, né? E falei também ah, sobre a formalização dela, né? Qual é o tipo de regras de transição, né, que ela forma, certo? Que é aqui que está a grande diferença dela para as linguagens regulares, ok? E a gente continuou, né? Vimos todo o conceito de linguagens livres de contexto, vimos um exemplo, inclusive, para propagação, né, para geração de termos, né, expressões aritméticas e tudo mais. Falamos das árvores de derivações, que são quando você tem as regras gramaticais gerando alguma palavra, né, alguma palavra que você quer gerar na sua linguagem. Nesse caso aqui a gente gerou, por exemplo, para expressões aritméticas, né, também vimos a partir de ambiguidade, que é quando a partir de uma derivação, seja ela mais à esquerda ou mais à direita, você consegue achar mais de uma árvore de derivação para aquela expressão, certo? Então a gente está lidando com linguagens ambíguas e vimos finalmente, né, a forma do BNF, certo? Que é a forma que normalmente a gente vai usar quando estiver fazendo a parte prática, né? Seja no Flex ou seja seja no Flex Bison, né, Flex IAC, ou seja no Gauss, certo? Gauss também usa o BNF, né? Em geral, ferramentas voltadas para compiladores vão usar essa forma BNF, certo? E a gente viu um pouco como ela funcionava, certo? Tem que ter esses dois pontos igual para definir, para separar a parte esquerda da regra da parte direita da regra da gramática. E vimos que as variáveis não terminais elas têm esse maior, menor aí, e o resto é bem semelhante às gramáticas livres de contexto normal, né? Na outra forma lá que se não me engano é forma G. E aqui a gente vai usar o BNF, né? Já que a gente está lidando com compiladores, né? Quando a gente for para as ferramentas, a gente vai usar só o BNF mesmo. Então, até a gente caracterizou o e-mail, né? Que é uma linguagem regular, mas a gente fez uma CFG para ela usando a extensão, né, do BNF. Vimos mais alguns exemplos. E eu pedi para montar um BNF, né, para uma linguagem de programação. Nesse caso era um while, né? Você escolhia um while de alguma linguagem de programação e tentava montar só o BNF daquele pedaço, certo? Nesse caso aqui a gente tinha até o do par e tudo mais. Enfim. E a gente fez tudo isso porque a gente vai entrar agora na análise sintática, certo? Essa é uma aula que provavelmente vai ser dividida, vai ser mais de uma, mas a gente já vai dar um pé inicial aqui, certo? A análise sintática, como a gente tinha visto lá no início do curso, ela é um complemento, né? Ela atua junto ali com a análise léxica no front-end, certo? E basicamente, né, como a gente estava falando lá naquela época, a análise sintática é a que manda na análise léxica, né? A gente, apesar de ter visto a análise léxica e depois ter feito exercícios tratando ela sozinha, na prática, o que acontece é que a análise sintática é que requisita os tokens da análise léxica e a própria e depois ela vai utilizar para estruturar a gramática, né, e ver se aquela entrada na passada, né, o código fonte,
está adequado com a gramática, né, com a estrutura da gramática daquela linguagem, ok? Então, uma breve introdução, né? Toda linguagem de programação tem regra para a descrição de sua estrutura sintática, certo? Ou a sintaxe dela. Nenhuma linguagem de programação é bagunçada no nível de você escrever qualquer coisa e simplesmente ela vai rodando, certo? Se você escreve, sei lá, uma função, vamos dizer assim, você define uma função de diferentes modos, de diversos modos possíveis, e todas elas retornam aquilo que você estava querendo que retornasse, não é porque a estrutura dela é zoada, a estrutura dela é bagunçada, ou ela aceita qualquer coisa. É porque a estrutura dela é flexível ao ponto de aceitar múltiplas formas de escrita de um determinado trecho e tudo mais, certo? Tá tudo ali na estrutura sintática que é a pessoa, né, a pessoa que construiu aquela linguagem, né, logo a gente está lidando com a pessoa que construiu a gramática, né, a estrutura da linguagem, ou seja, a gramática da linguagem, foi lá que ela definiu essas regras, certo? Então, toda linguagem de programação, né, ela tem essa regra, essa estrutura sintática, certo? E, na maioria dos casos, né, a gente está lidando com a estrutura de CFG, certo? E por que uma CFG, né? CFGs são, digamos, simples de serem implementados, certo? Para quem lembra lá das aulas de CFG de teoria da computação, autômatos, linguagens formais e autômatos, por aí, vai lembrar que CFGs são reconhecidas pela máquina do autômato a pilha, certo? Então, o autômato a pilha, ele de certa forma tem uma implementação fácil, certo? Então, em geral, a gente lida com linguagens de programação que sejam estruturadas por gramáticas livres de contexto, certo? Você não vai encontrar, por exemplo, uma linguagem de programação estruturada por uma linguagem regular. Né? Eu, pelo menos, não conheço. Eu acho que é muito difícil, e mesmo que fosse possível, o poder dessa linguagem deve ser bem pequeno, certo? Em geral, a gente está lidando ou com uma gramática livre de contexto ou algo até maior, né? Uma linguagem sensível ao contexto, que não é o caso que a gente vai entrar aqui nessa disciplina. A gente vai assumir que a grande maioria das linguagens de programação elas são descritas por CFGs, certo? E elas realmente são. Inclusive, eu nem sei dizer um exemplo de uma linguagem de programação que não é descrita por uma CFG. Mas fica aí a curiosidade se alguém quiser ir atrás. Mas eu já ouvi falar que tem. Sim. O objetivo da análise sintática, então, é reconhecer a estrutura global do programa. Ou seja, se aquilo que você está imputando para o seu compilador, né, se você escreveu lá um código-fonte em C e jogou no compilador em C, é ele que vai te dizer se a estrutura do teu programa está certa. Ele não vai te dizer se o que você estava querendo fazer ali está certo. Isso aí é com você e análise semântica ou mesmo em questões de lógica, né, que aí já foge de compilação. Mas ele vai só definir se a estrutura que você colocou o código está adequado com a estrutura que é definida na gramática da linguagem. Certo? Então, ele verifica, por exemplo, as regras dos programas, né, os comandos que são passados, as declarações, e se elas todas estão com as regras sendo respeitadas. Né? Então, o uso de gramática ele traz diversas vantagens na escrita de compiladores, pois dá uma especificação precisa de uma linguagem de programação. Né? A gente viu que gramáticas são uma formalização mais simples principalmente de manutenção, né? Para quem lembra das aulas de teoria da computação, algo assim, vocês vão lembrar que gramáticas são, sim, um dos objetivos das gramáticas são justamente facilitar manutenções, certo? Ou seja, se você quiser adicionar uma coisa, remover uma coisa, em geral é mais fácil do que ou as demais formalizações de uma linguagem, certo? Então, quando a gente está lidando com linguagens livres de contexto, as melhores formalizações são através de gramática, certo? Então, isso é a mesma coisa que ocorre aqui nos compiladores. Então, ele dá a especificação precisa de uma linguagem de programação. Além disso, ele permite a automatização do processo de construção do analisador sintático através das ferramentas. Certo? Então, se você tem uma gramática, se você é um projetista de uma linguagem de programação, por exemplo, e você criou lá a sua gramática, tal, da sua linguagem, você provavelmente pode se aproveitar de um analisador sintático que implementa algum método de análise sintática
existem, certo? Então, aqui nesse caso da disciplina, a gente estudou dois, certo? Que é o básico e o Gauss, certo? O básico faz parte do IAC, certo? Que é um acrônimo para algo como compilador, ainda outro tipo de compilador. É alguma coisa assim que significa a palavra IAC, certo? IET, Another Compiler Compiler. E o Gauss mesmo, o Gauss, apesar do Gauss ser escrito em Java, ele não deixa de ter lá em Java a construção do analisador sintático. Certo? Então você passa para ele a gramática e ele lá atrás tem um analisador sintático escrito em Java, né, muito provavelmente, já que é uma plataforma de Java Desktop. Então ele já gera lá um analisador sintático. Então você basta passar a gramática, basta passar o código de entrada para testar, certo? Então ele automatiza esse processo. Então, no caso que o projetista ficaria preocupado, né, seria apenas na construção da gramática. Ele não ficaria preocupado, por exemplo, em ter que montar um autômato a pilha para a gramática dele, porque essas ferramentas já fazem a análise sintática, né? Elas já implementam os autômatos por baixo que resolvem aquela gramática, né? Que resolvem alguma gramática de entrada. Certo? Então eu coloquei aqui, né, sobre o que resolve uma CFG, e CFGs são resolvidos por autômatos a pilha, certo? O gerador automático também pode revelar ambiguidades sintáticas, certo? Isso aí varia muito de ferramenta para ferramenta. O Gauss eu não sei exatamente como ele fala nesse ponto, porque no Gauss, quando você está implementando lá uma gramática, ele pergunta até qual é o tipo de analisador sintático que você vai usar. Né? Eu nunca vi algo sobre ele ter algum tipo de saída sobre ambiguidades sintáticas. Mas isso podem haver ferramentas, o Bison faz isso. Apesar de eu acho que eu nunca ter feito, mas eu sei que ele faz. Além disso, o uso da gramática também facilita a compilação e detecção de erros. Né? Nesse caso, quando a gente está falando de detecção de erros, a gente obviamente está falando de erros sintáticos. Certo? Esse é um tópico que a gente chega mais para frente, mas assim como a gente viu na análise léxica, né, obviamente, se a gente fez uma análise do léxico que reconhece números, números inteiros e strings, por exemplo, o cara joga um número real. O que a gente tem ali? Uma coisa que não é reconhecida pelo analisador Lex, ou seja, a gente tem um erro Lex. Logo, trazendo aqui para o contexto de análise sintática, o, se a gente escrever algum código que ele não se adequa à construção da gramática, certo? Aquela gramática ali de contexto que representa a linguagem de programação, logo a gente detecta, né, facilita a detecção dos erros sintáticos, certo? Aqui, erros sintáticos. Além disso, facilita a incorporação de novas construções sintáticas para as linguagens de programação, certo? Como as gramáticas são desmembradas, certo? A gente tem na esquerda lá as variáveis não terminais derivando em um conjunto de operações em cima das variáveis terminais e não terminais na direita. Se a gente quiser, por exemplo, inserir uma coisa nova, basta a gente achar a derivação à esquerda, né, o elemento que está, o símbolo não terminal à esquerda, aonde a gente quer inserir uma nova operação, uma nova construção sintática e adicionar ali na direita dele, certo? Se a gente quiser eliminar, é a mesma coisa. Procura o símbolo não terminal na esquerda, da onde a gente quer eliminar algo, alguma construção sintática, e vai lá na direita dele, olha todas as operações que ele faz de derivação e elimina aquela que a gente não deseja mais, né, por algum motivo. Então, a incorporação das construções sintáticas, quando a gente diz construção sintática, o que é uma construção sintática? Ou a gente adiciona um novo símbolo não terminal, seja, por exemplo, se a gente tem uma linguagem de programação que eventualmente não eventualmente tem um para, certo? E a gente agora quer adicionar o para cada, certo? Tem algumas linguagens, por exemplo, tem o for e o for each, certo? Ela já tem as duas implementações. Então, se a gente tem uma linguagem que só tem o for, então e a gente quiser adicionar o para cada, o nosso para cada é uma variável não terminal, ou seja, é uma derivação que vai na esquerda, e a gente faz a derivação toda dela pela direita, né? Tipo, o cara escreve para cada, o que é o para cada? Então você vai lá, define para cada, dois pontos iguais, né, no BNF e diz como é. O para cada o cara escreve para cada, ou seja, a string para cada,
abre parênteses, coloca lá uma expressão que vai de tanto até tanto, fecha parênteses, abre chaves, tem outra, um conjunto de expressões lá dentro e fecha chaves. Isso é as regras de derivação. Por exemplo, um para cada e o símbolo não terminal para cada ele vai ser adicionado lá em cima, né, na parte de statements, né, de expressões da linguagem toda. Então, você acaba adicionando uma variável não terminal em algum elemento, em alguma derivação de uma variável não terminal que já existia na sua gramática, e ao mesmo tempo você constrói uma derivação para cada, certo? Dentro da gramática, ou seja, você adiciona uma nova linha ali na construção desse para cada, né, sem mexer nas outras terminações, né, nos outros símbolos não terminais da linguagem, símbolos terminais não terminais da linguagem, e você só adiciona ele, que é para ser chamado, né, na derivação de algum símbolo não terminal que está acima dele, certo? Na prática, o que é isso? Certo? Deixa eu tentar ver aqui. Ou seja, na prática a gente tem o quê? Certo? Vamos supor uma linguagem bem basicona aqui na gramática. Expressões. Certo? Então a gente pode ter, por exemplo, isso aqui bem simples, certo? Vou até colocar mais em cima aqui. Nossa. Então a gente tem um conjunto de statements, né, que é tudo aquilo que a linguagem pode fazer. Podemos dizer que essa pudesse ser, por exemplo, o símbolo inicial da gramática, certo? Aquele Szão lá do símbolo inicial da gramática, que vai estruturar todo o restante da derivação, ou seja, a raiz, né, a raiz da árvore de derivação. E um dos momentos dela ali que ela tem é um para, certo? Um para, e dentro tem os statements, tá? Certo? Então a gente tem os nossos statements, tal, que ali dentro tem um para e ali um conjunto de statements dentro do para, enfim. Uh, e no nosso para a gente vai ter lá uma regra de definição para o para, tal, que a gente vai definir como funciona, né, o para, né? Ah, o para é para, aí abre parênteses, escreve as expressões, fecha parênteses. Aí tem um conjunto de statements dentro do para. Vou colocar você. E é uma das regras de derivação e tal. E
diversas regras de derivação somente para o para. E se a gente quiser adicionar um novo elemento, né, uma nova estrutura sintática semelhante ao para, a gente pode até chamar aqui de para 2, por exemplo. Poderia ser, por exemplo, para cada. Para cada. Para cada. Tal que nos meus statements principais bastaria eu adicionar. Então, ele facilitaria muito essa construção sintática, né? A gente adicionaria um elemento do que a gente está construindo sintaticamente no, na variável superior, né? Na raiz ou nos pais que chamariam aquela construção sintática nova e cria uma nova regra sintática para ele, certo? Um conjunto de derivações sintáticas. É, somente para aquele símbolo não terminal novo, né? Nesse caso aqui, o para cada. Então, bem simples mesmo, só para demonstrar rapidamente. Então, essas são as vantagens, né, do uso de uma estrutura de gramáticas, né, no caso, gramáticas livres de contexto, no uso de compiladores. Certo? Mas beleza, agora a gente falou da gramática, a gramática define a sintaxe de uma linguagem, mas a gente precisa validar essa linguagem. Certo? A gente viu que quem valida, por exemplo, uma gramática livre de contexto é um automata pilha. Mas a gente tem que pensar aqui no sentido pensando no sentido de compiladores, a gente tem um nome específico para esse cara, certo? Ou seja, a gente está lidando com um analisador sintático, né? O cara que vai verificar se aquela estrutura que você está passando para ele de entrada, né? Imputando para ele de entrada, pode ser um código-fonte, pode ser um texto, pode ser só um command line da linguagem, se aquilo está certo, certo, se ele pertence ou não à linguagem daquela gramática, certo? Então, para isso, a gente está falando de analisadores sintáticos, certo? E antes da gente começar com os analisadores sintáticos, a gente vai primeiro entender como é que se deriva uma cadeia dentro de uma gramática livre de contexto, né? Dentro de uma gramática que é usada normalmente nas linguagens de programação. Certo? Então, dado uma gramática G, a gente pode verificar se uma sentença pertence ou não à linguagem, certo? Se uma coisa que está sendo imputada para testar se ela está estruturalmente correta na linguagem, através das árvores de derivações sintáticas, certo? Que a gente vai chamar aqui de ADS no decorrer do slide. Então, o analisador sintático de um compilador nada mais, nada menos é que a construção de uma árvore de derivação sintática, certo? É ele, se uma cadeia pertence à linguagem, então a gente vai conseguir eventualmente montar uma árvore de derivação sintática. Senão a gente não consegue. Se a gente não conseguir montar uma ADS para uma determinada sentença, para um determinado arquivo fonte que está sendo imputado, então é porque aquilo lá não pertence à linguagem, tem algum erro sintático ali, certo? Ok? Então, quando uma ADS é formada para uma sentença W, dizemos que W está sintaticamente correto, né? Ou seja, é aquilo que eu estou falando. Se a gente consegue derivar, montar a árvore toda, independente de ambiguidade, ou se você escolheu derivar ela pela esquerda, pela direita, se ela for montada, então a sentença pertence àquela gramática, certo? Pertence à linguagem, ao conjunto de linguagens daquela conjunto de palavras da linguagem gerada por aquela gramática. E os analisadores sintáticos, né, eles podem ser de dois tipos, certo? A gente vai ver hoje os descendentes, né, também muito comum vocês verem esse termo top-down, e os ascendentes, né, bottom-up. Para resumir, né, como é que eles funcionam, acho que eu coloquei um slide. Coloquei um slide. Tá. Então, primeiro a gente vai falar exatamente como funcionam os ascendentes e os descendentes separadamente, certo? Então, primeiro, os analisadores sintáticos descendentes. O objetivo do analisador sintático descendente é tentar construir uma árvore de derivação sintática para uma palavra, né, uma palavra qualquer, a partir da raiz, certo? Ou seja, se você tem uma gramática ali que o Szão é o seu símbolo não terminal inicial, é ali que tudo começa, então é a partir dali que ele vai aplicar as regras de produção para tentar gerar
a palavra W que você imputou, né? No caso, isso, o que seria isso, né? Você passa um código-fonte para o seu analisador sintático, né? Você escreveu lá um código, você, pá, beleza, manda para o compilador. O compilador vai fazer o quê? Vai pegar a gramática do C e vai tentar gerar a partir da gramática do C o seu código. Digamos assim, né? Uma forma meio rudimentar de dizer, mas é basicamente isso, aplicando as regras de produção até produzir o W, ou seja, a partir da raiz, né, ele vai produzindo os nós intermediários, que são símbolos não terminais, até chegar nos nós folhas, que são símbolos terminais, né, para ver se ele consegue montar exatamente o código que você pediu para ele. Então, em outras palavras, né, e daí que vem o termo em inglês top-down, você monta de cima para baixo, né, da raiz até as folhas. Então a gente tem um exemplozinho aqui, a gente tem a seguinte gramática, Szão deriva em Azinho, Szão ou Czinho, certo? Então, apenas uma regra gramatical nessa gramática, e a gente quer gerar, por exemplo, a palavra Azinho, Azinho, Czinho. Então, começa em Szão, né, ou seja, começa pela gramática, então monta ali um nó, raiz Szão, ele vai derivar em dois pedaços, ou seja, ele vai pegar a primeira regra de derivação da gramática, que era o azinho, szinho, para gerar dois nós folhas, certo? Azinho, azinho, szão, tal que no szão ele vai gerar mais duas regras. Perceba que o azinho já é uma variável terminal, então não tem mais o que derivar, certo? Quando o nó da árvore já é uma variável terminal, ele vira um nó folha, certo? Não tem mais o que derivar a partir dele. Mas essa ainda é uma variável não terminal. Então, eu derivo a partir dela. Se eu quero gerar a palavra azinho, azinho, czinho, eu ainda preciso de outro azinho. Então, szão, né, o segundo szão, que é esse cara aqui, ele vai derivar azinho, szão, certo? De novo, né, novamente. Tal que agora a minha árvore sintática já gerou o quê? Fazendo aquela leitura lá da esquerda para a direita de árvores binárias, né, que vocês devem lembrar bem, a gente teria que Azinho, Azinho, Szão, certo? Ou lendo apenas os folhas aqui, certo? Então, Azinho, Azinho, beleza, fizemos a construção do Azinho. E agora a gente tem a variável não terminal ainda em aberto, que é o Szão, certo? Então, Szão, ela pode também derivar Czinho. Então, Szão deriva só a variável terminal Czinho. E aí, beleza, aí acabou. Todos os nós folhas agora são variáveis terminais, né? São variáveis do alfabeto da linguagem. Então, azinho, azinho, czinho é a palavra gerada, né? Ou seja, a palavra que a gente queria gerar, né? Então, é válida, essa palavra é válida na linguagem. Agora, os analisadores sintáticos ascendentes. O objetivo da análise do sintático ascendente, né, assim como a gente viu no descendente, é tentar gerar o W também, né, para validar que ele pertence ou não à linguagem. Só que ele faz de baixo, né, igual o nome em inglês, ele é bottom-up, né? Ele tenta a partir dos nós folhas, ou seja, ele vai pegar a palavra W e vai tentar deduzir, né, digamos assim, os elementos da gramática indo a partir do folha até chegar no símbolo inicial, né, que seria o símbolo inicial da gramática. Então, ele faz as reduções, certo? Substituindo o lado direito de uma regra pelo seu lado esquerdo, né? No caso, como ele começa da palavra, ele vai começar o quê? Ele vai começar do lado direito, certo? Lembrando que o lado direito da gramática é onde estão as regras em si. E é do lado direito que vai se concentrar as variáveis terminais. Se a gente vai construir a ADS a partir da palavra W, né, que é a entrada, é o que a gente quer validar que pertence ou não à linguagem, então a gente tem que começar substituindo pelo lado direito, né, ou seja, pegando os símbolos terminais mesmo. E os símbolos terminais que se unem a símbolos não terminais, e é a partir deles que a gente vai substituindo pelo que vem no lado esquerdo. Né? O lado esquerdo que são os símbolos terminais não terminais em si. Até a gente conseguir, né? Se a gente conseguir obter o símbolo inicial S como raiz, né? Então aí sim a gente consegue validar o W naquela árvore, naquela análise sintática, naquele ADS. Então, em outras palavras, a construção da árvore de derivação é feita de baixo para cima, né? O bottom-up a partir da palavra. Então, a gente tem o mesmo exemplo, certo?
existem a mesma gramática, Szão deriva em Azinho, Szão, ou Czinho, tá? Que é a palavra que a gente quer validar é Azinho, Azinho, Czinho, certo? Então, a gente pega a palavra em si, Azinho, Azinho, Czinho, percebo que elas já viram os nós folhas, e tenta derivar o nosso elemento, certo? O mais fácil da gente derivar aí é Czinho, certo? Então, Czinho, se eu já tenho um Czinho aí, quem derivou ele é um Szão, certo? Isso é de cara, é o que dá pra ver. Então, já coloco o Szão como pai de Czinho, certo? Então, agora eu tenho aqui esse segundo elemento, que é Azinho e Azinho como nós folhas sem pais ainda, e Czinho agora tendo um pai, Szão, certo? Tal que Szão só pode derivar em Czinho. Se ele derivou Czinho, ele só pode derivar Czinho. Então, para ele ter chegado lá, ele também precisa ter sido originado pelo quê? Se eu estou em Szão, Szão só pode ter sido originado por um Azinho Szão. Ou seja, eu tenho que jogar o Szão para cima, certo? Então, jogo o Szão para cima dele, ou seja, o pai dele, tal que Szão gerou ele para ele, depois gerar o Czinho, mas esse Szão, para ter gerado ele só poderia ter feito se a regra gramatical que foi utilizado foi Azinho Szão. Então esse Szão também tem que ter gerado um Azinho, para poder ter gerado um Szão. Então esse Szão aqui, né, que é o topo da minha raiz, é a minha raiz até o momento, ele vai gerar esse segundo Azinho. A mesma coisa, né? Analogamente, a gente tem a mesma situação, né? Para eu conseguir ter gerado esse Szão, duas coisas teriam que ter acontecido. Ou ele é a raiz, ou seja, ele já é o próprio Szão, ou seja, eu não validaria a palavra, ou ele veio de um outro Szão. Por quê? Um outro Szão. Porque uma das regras de derivação é o que? Szão deriva em Azinho Szão, certo? Então, tento colocar o Szão de novo como pai dele, ou seja, eu venho para esse quarto cara aqui da figura, coloco Szão no pai dele, como pai dele, então ele gerou Szão como filho. Mas para ele ter feito isso, ele tem que ter gerado Azinho na frente. Então, como ainda tinha um Azinho livre, ele vira o filho desse cara. Aí, beleza. Agora eu consegui chegar no nó raiz, que é o Szão, e conseguir produzir toda a palavra, né? Gerando a mesma árvore que a gente viu na árvore descendente, né? No top-down. Certo? Então, a gente valida a linguagem. Certo? Se a gente tivesse chegado no raiz e não tivesse como derivar mais para cima, e ainda houvessem símbolos a serem usados da palavra W, que é o Azinho, Azinho, Czinho, então a gente não validaria a linguagem. Certo? Então, fazendo um breve resumo de como funcionam os dois aqui, certo? A gente tem que a gramática, pegamos aqui uma gramática de exemplo, né? Resumo do top-down, bottom-up, tal que a gente tem essa seguinte gramática, né? Szão deriva em Azão, Bzão, tal que Azão deriva em Czinho ou lambda, certo? Esse Ezinho aí pode ser chamado também de lambda. E Bzão deriva em CB, Bzão ou Czinho, Azinho, certo? Aí a gente tem a seguinte string aqui que pudesse ser testada, né? Que é Czinho, Czinho, Bzinho, Czinho, Azinho, certo? Se a gente estivesse usando a abordagem, cadê aqui? Se a gente estivesse usando a abordagem top-down, certo? A gente começaria a partir do item da gramática, certo? Então, Szão deriva em Azão, Bzão, tal, que o Azão tem que derivar um Czinho, porque é o primeiro caractere da linguagem, se a gente estiver derivando à esquerda, por exemplo. Então, teria que derivar Czinho. Se eu estivesse derivando da direita, eu teria que gerar Azinho, certo? O Bzão ali teria que ter gerado Azinho, ou seja, Bzão gera Czinho, Azinho, certo? Então, sempre lembrar isso. No caso aqui no exemplo, está derivando da esquerda. Então, Azão vira Czinho, o Bzão vai virar o CB, Czinho, Bzinho, Bzão, e o Bzão vai virar Czinho, Azão, certo? Então a gente consegue fazer a validação
da palavra, né, da string que a gente queria fazer a partir do símbolo inicial da gramática, né, que era o S, que é o start da gramática. Enquanto se a gente fosse fazer no bottom-up, a gente começaria, né, ao invés de começar ali com o elemento inicial da gramática, a gente começaria com a própria string, certo? A própria string aqui, Czinho, Czinho, Bzinho, até chegar no nosso Szão. Eu percebo que essa é a grande diferença dos dois, certo? Existe uma mais correta, uma menos correta. A gente vai ver que há casos onde uma é aplicável ou não. Vocês podem ver, por exemplo, no Gauss, né, só de brincar lá, testar a parte de análise sintática, que ele implementa, acho que 3 top-downs e 2 bottom-ups. Não lembro agora corretamente, mas é algo semelhante. Acho que as 3 que a gente vai ver aqui na aula de análise sintática para ascendente, ou para descendente, para analisador sintático descendente, eu acho que o Gauss implementa as 3, por exemplo. O Bison, por padrão, se eu não me engano, ele implementa uma bottom-up. Então ele permite, inclusive, que ele deixa bem mais livre o modo da gente construir uma gramática, porque ele implementa justamente um bottom-up. A gente vai ver que alguns analisadores sintáticos top-downs têm algumas dificuldades, podemos dizer assim, né? Na construção. Eles podem trazer alguma dificuldade na hora de construir a gramática, ou seja, na hora de projetar uma linguagem de programação. Falando especificamente dos analisadores estáticos descendentes, ou seja, os top-downs, certo? O analisador estático top-down, a gente vai falar de 3 tipos de analisadores sintáticos hoje, nessa aula, que são os descendentes com backup, os descendentes recursivos e os descendentes preditivos, ou também chamado de analisador de gramáticas LL, LLK, certo? Então a gente vai ver primeiro aqui o descendente com backup, certo? É um dos primeiros ali, um dos mais antigos métodos de construção de árvore de derivação sintática, certo? Que basicamente o que ele faz? Ele tenta montar todas as árvores possíveis num modo de tentativa e erro, até que ele se esgote todas as opções possíveis, né? E se em algum momento ele conseguir gerar para a palavra de entrada, então aí tá ok, então a palavra é validada, certo? Então, basicamente, né, caso uma escolha tenha sido feliz, ele tenta a outra e outra, e assim ele vai continuando. Para quem eventualmente já viu estrutura de dados do algoritmo do DFS, né, que é a busca em profundidade, ele lembra bastante, certo? Visualmente é, é uma coisa bem semelhante. Então a gente tem aquela mesma gramática que a gente estava vendo do Szão, deriva em Azinho ou Szão, ou Czinho, tal que a gente quer gerar a palavra Azinho, Azinho, Czinho, certo? Então a gente pode fazer a primeira tentativa, né? Perceba aqui o que ele está tentando fazer. Deriva tudo à esquerda. Pega a excisão e vai derivando à esquerda sem parar e vai vendo se ele vai gerando, certo? Então ele faz aqui excisão, deriva em azinho, azinho, excisão. Beleza, azinho é a primeira letra da palavra que a gente queria gerar. Azinho, azinho, Szinho. Então deriva de novo Szão na primeira derivação, certo? Ele gera outro símbolo não terminal, outro símbolo terminal, aliás, que é o azinho, ou seja, agora a gente tem azinho, azinho, também fazem parte da linguagem, tá ok, né? Tá ok, azinho, azinho. Agora, faz de novo, tenta de novo, se já estava, continua mantendo. Então ele gera de novo Szão, gera azinho, Szão, tal que esse azinho, agora eu percebo que ele já gerou 3 variáveis terminais e agora essa terceira variável terminal não condiz com a palavra da linguagem, ou seja, ele já era o terceiro elemento da palavra, ou seja, era o terceiro símbolo, que no caso seria o Czinho, mas ele gerou razão, então ele teve um erro, certo? Então ele volta, né, opa, ao invés dele tentar nesse excisão aqui gerar a regra de baixo, ele vai gerar a outra regra, certo? Ele vai continuando aqui nas regras de excisão para tentar derivar a próxima regra possível e que eventualmente traga um resultado válido. Então ele fracassa, certo? Então ele volta, né? Ele fracassa. Ou seja, o que ele ia voltar, né? Ao invés dele pegar esse excisão aqui e gerar azão, excisão, azinho é excisão,
ele vai gerar a segunda regra, né? A segunda regra era o Czinho, certo? Então ele vem aqui e gera o Czinho. Não tem mais o que derivar, mas em compensação ele gerou a palavra, certo? Ele gerou a palavra azinho, azinho, Czão. Se tivesse errado, ele continuaria tentando gerar a árvore a ADS, certo? Até que esgotasse todas as alternativas possíveis, até perceber que não validou, certo? E aí, se não validou é porque a palavra usada não pertence à linguagem. Então, basicamente é isso que o descendente com o backup faz, certo? Quando fala desse backup, é o próprio backtrack, né? Ele vai montando todas as árvores possíveis, tal. Que se ele não conseguir alguma árvore, ele volta um pouco e tenta a partir de algum dado momento, certo? O famoso backtracking, lá para quem já viu, em disciplinas de algoritmos, estruturas de dados, projetos de algoritmos, por aí vai. Só que o grande problema disso, né? E é um grande problema desse tipo de algoritmo. Ele gasta muita memória, porque ele tem que manter armazenado tudo que ele já viu da árvore até um momento, certo? Então, no momento que ele achar um erro, ele precisa voltar para um ponto onde, ok, estava certo aqui, cara, tenta de novo a partir daqui. Então ele gasta a memória para registrar esses passos adotados durante uma análise de uma sentença. Né? E a gente usa uma sentença bem simples. Agora imagine um código fonte de mil linhas lá sendo passado de árvore o analisador sintático descendente, um backup tentar fazer isso. Então, a memória, a quantidade de memória que ele vai gastar, sem contar que ele é demorado, já que ele tem que gerar todas as possíveis árvores até descobrir que não tem, né? Ou seja, o pior caso aí é quando ele não vai achando a ADS, certo? Quando o código está errado, que ele vai testar todas possíveis até ver que, pô, não faz parte da gramática. Isso aí que você escreveu tem erro sintático. Certo? Então, por causa disso, né, ele demora, gasta muita memória. Ele quase não é utilizado, certo? Mas é o método mais arcaico, por assim dizer, mais é, um dos primeiros que foi utilizado. Então, a partir disso, a gente vem pro analisador sintático descendente recursivo, certo? Então, o que a gente vai falar dele aqui é que é possível implementar analisadores sem um retrocesso, né? Lembrando que retrocesso é essa estratégia de backtracking, né? Quando você está em um nó da sua árvore de derivação sintática e você, a partir de alguma derivação dele, você errou a palavra gerada, né? Você não conseguiu gerar e você precisa voltar um pouco, ou volta para o pai dele, por exemplo, ou voltar nele para gerar as outras regras de derivação para tentar achar um resultado correto. Então, é possível implementar sem ter que fazer isso, certo? E um dos modos de fazer isso são os analisadores recursivos, né, que se aproveitam dos recursos de recursividades que a gente vê na computação. Então ele é recomendado para a implementação de compilador usando linguagem recursiva. Né? Quando a gente diz aqui linguagem recursiva é que a linguagem onde o compilador é montado possui a capacidade de ser recursiva, certo? Pois ela aproveita a estrutura de uma gramática da forma completa e não impõe restrições, certo? Ou seja, ele não precisa, ele não impõe restrições no sentido de o procedimento de regras da gramática, você não tem restrições, certo? Você pode moldar a sua gramática, construir a sua gramática praticamente de qualquer jeito, certo? Desde que seguindo as regras de gramáticas livres de contexto. Então, basicamente, se consiste em um conjunto de procedimentos, um para cada símbolo no terminal da gramática, ou seja, aqueles que estão na esquerda da gramática, derivando à direita, tal que a execução começa com um símbolo no terminal inicial, certo? Que é aquele normalmente a gente trata como Szão em gramáticas, e ele avança à medida que os símbolos vão sendo reconhecidos, certo? E a execução ela para quando a gente acha um símbolo que ele não é reconhecido, ou seja, o que ele faz? Ele pega a sua gramática e tenta moldar a palavra que a gente está validando a partir da gramática, certo? Então, é um jeito bem mais próximo do que aquele exemplo que a gente estava vendo sobre a estratégia top-down, certo? Ele é uma estratégia bem
É parecido com aquele dos exemplos que a gente estava vendo. Então, qual é o exemplo aqui, certo? Como é que esse analisador funciona? Então, pense que a gente tem, por exemplo, uma regra de derivação, certo? Da gramática. Nesse caso aqui, a azão deriva em quê? A azão deriva em x1 ou x2 ou e aí tem k derivações, certo? A azão tem k derivações até o xk ali, certo? Tal que para cada derivação ele vai olhar o que? Se xi é um não terminal, ele invoca o procedimento daquele cara, certo? E continua a ler a entrada, entendeu? É, ou seja, se o meu xi ele é uma variável que não é terminal, ou seja, se ele é um bzão, czão, dzão, por aí vai, ou seja, ele tem uma derivação pelo lado esquerdo da gramática, ele vai sendo invocado. Tal que, se, se ele for terminal, eu vou verificar se ele é igual à entrada que eu estava olhando. Por exemplo, lá eu tinha o meu exemplo W era Azinho, Azinho, Czinho, certo? Então, se algumas dessas regras X, desse X, das regras de derivação do Azão, for o Azinho, por exemplo, o primeiro Azinho ali, então eu avanço para o próximo símbolo, ou seja, eu já estou no momento correto da linguagem. Eu não preciso, por exemplo, voltar. Se eventualmente eu achar um erro lá para frente, eu não vou precisar, por exemplo, voltar nesse primeiro azinho e voltar para o pai dele e dizer: cara, tá errado, procura outro caminho possível nas árvores de derivações. Eu não preciso, porque a regra já me garante que esse azinho ele é o correto. Eu posso avançar para o próximo símbolo da entrada, né? Ou seja, próximo caractere, avançar na fita de leitura, certo? E procurar outra, continuar descendo na árvore de derivação. Ou seja, eu monto o meu nó raiz, procuro nas minhas regras de derivações do nó raiz o primeiro elemento, que é um símbolo terminal, ou seja, que é um símbolo da entrada, né? E quando ele acontecer, eu invoco ele como um filho daquele nó raiz. E se eventualmente aquela regra de derivação for maior, né, tiver mais de um símbolo terminal, tiver um símbolo terminal seguido de outros símbolos, sejam terminais ou não terminais, aí eu vou montando os demais filhos daquela árvore. Depois, para cada filho daquela árvore que seja um símbolo não terminal, eu vou descendo nela, certo? Então eu faço isso, certo? Enquanto xi é um não terminal, eu invoco o procedimento dele. Quando ele for igual ao símbolo da entrada, eu avanço para o próximo símbolo da entrada. Senão, eu tenho, logicamente, um erro sintático, certo? Eu já não achei, a partir da regra de derivação onde eu estou naquele momento, que nesse caso é a razão, eu não consigo achar o símbolo de entrada dentro das minhas regras de derivação. Então, logo é porque eu estou num erro sintático, ok? Mas qual é o grande adendo dessa regra, certo? O grande adendo dessa regra é que perceba que ele faz exatamente o quê? Ele pega as suas regras de derivação e vai descendo nelas. Ou seja, é como se ele tivesse uma pilha ali do. Para quem lembra lá do recursividade faz o quê? Faz uma pilha de instruções que já foram seguidas. Ou seja, se eu peguei o meu azão e derivei em xi, eu jogo o meu azão na pilha e o meu xi, vamos supor, x1. Joguei o meu x1 no topo da pilha, ou seja, foi o último que eu verifiquei, certo? Então ele vai continuando a verificação, jogando todo mundo na pilha, tal que o último que ele verificou é o cara que está no topo da pilha. Só que algumas gramáticas elas possuem diferença. A gente viu que, por exemplo, a gramática regular, ela é basicamente o quê? A gramática regular é simplesmente uma gramática desse tipo. Uma gramática ela é livre de contexto se a sua regra de derivação segue exatamente isso. A gente tem um azão, tal que esse azão é uma variável não terminal,
deriva num determinado alfa. Tal que alfa é um conjunto de união entre as variáveis terminais e não terminais num feixe de Kleene, ou seja, é uma combinação, né? A razão poderia ser, por exemplo, isso aqui. Ou seja, eu tenho Azinho gera Azinho, Bzinho, tal, que Azinho e Bzinho são variáveis terminais, seguido ali do Azão, Bzão, que são variáveis não terminais. E eu poderia continuar fazendo essa sequência. Então, perceba que o lado direito da regra de uma gramática de contexto, ela é praticamente livre. A gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Só que quando a gente está lidando com a estratégia de analisador sintático descendente recursivo, a gente tem um grande problema se a gramática gerada for o que a gente chama aqui de recursiva à esquerda. Vou já explicar como funciona esse lance de recursiva à esquerda, certo? E ele não funciona por quê? Né? A gente tem um exemplo aqui, certo? Essa gramática ela é recursiva à esquerda, né? Que é essa expressão gera expressão mais termo ou termo, certo? Se a gente fosse fazer o algoritmo aqui da expressão, a gente teria que expressão retorna o quê? Retorna expressão e requer o maisinho, né, que é o token do maisinho, e o termo ou só o termo. Só que perceba que se eu for para a expressão, como o análise do estático descendente recursivo ele pega a primeira instrução ainda não usada nas regras de derivação da gramática, a primeira que ele vai pegar é justamente a expressão, já que a expressão gera expressão mais termo. Ou seja, é como se fosse o meu expressão aí, o expre, ele como se fosse um azão, deriva em azão bezão, tal que o bezão é o que? Mais termo, certo? Bezão seria isso aqui. Então ele jogaria azão no topo da pilha, e quando ele derivasse de novo, ele jogaria outro azão. E esse outro azão também jogaria outro azão. E por aí vai. A gente ficaria num loop, certo? O próprio ESP ficaria se empilhando ali na pilha recursiva e não conseguiria avançar nesse analisador sintático. Então, recapitulando, né, esse é um conceito que provavelmente vocês já viram lá em teoria da computação, algo assim, que a gramática ela é recursiva à esquerda se ela possui derivações desse tipo aqui, que é azão deriva em azão alfa, certo? Tal que o alfa pode ser lá o meu conjunto de qualquer símbolos terminais e não terminais na união com o feixe de Kleene, uma união desses símbolos terminais e não terminais. Perceba que essa é uma regra válida, uma gramática livre de contexto, mas se a gente estiver lidando com esse analisador sintático, ele não vai funcionar. A gente vai ter um loop finito, por causa do que a gente acabou de ver aqui no exemplo. Então, reconhecedores descendentes, em geral, né, a maioria deles, eles não funcionam bem com gramáticas que são recursivas à esquerda, certo? Então, isso é uma coisa que vocês sempre têm que se atentar, certo? Em geral, quando a gente está lidando com Bison, isso não acontece, né? Mas se você estiver lá com Gauss, seria bacana testar. No Gauss, colocar uma gramática bem simples mesmo, recursiva à esquerda. E na hora que estiver montando as opções no Gauss, tem analisador sintático recursivo e tem analisador sintático descendente lá. Então seria bacana testar isso aí para ver como ele se comporta. Né? O Bison ele usa o ascendente por padrão, se eu não me engano. Então, se a gente fizesse uma gramática aqui recursiva à esquerda no Bison, provavelmente não teria problema. Então, reescrevendo a gramática anterior, certo? Como a gente faria para reescrever aquela gramática lá? Para a gente eliminar essas regras, tal que a formalização da regra é o que? Azão deriva em azão alfa ou beta. Tal que alfa é o símbolo não terminal da gramática, certo? Ou seja, ele está derivando, digamos, ele mesmo, certo? É correto, né? Em linguagens formais isso é correto, mas para esse analisador sintático, para esse tipo de analisador sintático, não funciona bem, certo? Então, para ser eliminada essa regra, bastaria a gente fazer a seguinte condição. O meu beta, lá, o que estava sozinho, né? Azão deriva em azão alfa ou beta, o meu beta viria para frente, certo? Então, a azão vai derivar em beta
e razão linha, ou seja, eu vou gerar uma nova regra. A partir da minha regra razão, eu vou gerar uma nova regra para eu não ter que fazer a chamada dele de cara. Então eu chamo o segundo elemento, ou seja, o meu beta ali, o, o que ele geraria depois, né, no ou, e chama a regra a azão tracinho, certo? Então que o meu azão tracinho, ele vai ser o meu alfa seguido dele, certo? Perceba que eu troquei a ordem, né? Em vez de eu gerar, é como se eu estivesse gerando a gramática tal que os meus símbolos terminais estivessem à direita, certo? Ou seja, se eu estivesse gerando a palavra azinho, azinho, czinho, que eu tinha usado os outros exemplos, essa gramática geraria o quê? O czinho primeiro, lá no final, certo? Ele já geraria de cara o czinho no final porque ele está do lado direito. Nessa nova configuração, eu estou gerando o quê? Os símbolos terminais pela esquerda, ok? Então, que seria o meu alfa aí, né? Ou o lambda mesmo se não tivesse ninguém. Então, se eu fizer essa substituição para cada regra da gramática que siga esse molde aqui, eu tiro ela do modo de recursiva à esquerda, certo? Então, aí tem um exemplo aqui, expressão gera termo mais expressão. Perceba que essa gramática aqui ela já não está recursiva à esquerda, certo? Então, é só um exemplo para a gente ver como o analisador sintático descendente recursivo funciona. Uh, Acho que daqui a uns 2 slides a gente vai ver mais, a gente vai voltar para esse exemplo de eliminar as regras que tornam aquela gramática recursiva à esquerda e depois aplicar o analisador sintático descendente recursivo, certo? Então a gente tem uma gramática aqui que a gente vai aplicar de exemplo, que é expressão deriva em termo mais expressão ou termo, tal que o meu termo é fator vezes termo ou fator e fator é primário vezes fator, né, como se fosse um elevado ali, ou primário, tal que primário, aí sim, ele é um identificador, ou ele é um número, ou ele é, abre parênteses, fecha parênteses, uma expressão, né, ou seja, faz o recursivo ali do conjunto de expressões aritméticas, que tem o mais, a multiplicação e a potência, né, ou vezes. Podemos agora escrever um algoritmo para realizar a análise das sentenças geradas a partir dessa gramática, né, que seria um código-fonte. Nesse caso aqui, um código-fonte de algo para gerar expressões, né, para analisar expressões. Então, reescrevendo aquela gramática, né, a gente tem um procedimento analisador sintático, tal, que ele vai obter o símbolo, e obter o símbolo é o que? É analisador léxico, né, lembrando que a gente tem até uma aula que eu mostrei que o analisador sintático ele pede um token e é o analisador léxico que devolve esse token, certo? Lembrando que o analisador léxico devolve sempre a tupla, né? Que é o token e que ele leu, certo? Se ele leu um while, ele diz, tá aqui, cara, eu devolvi tô te devolvendo um while e o token dele é token de while, ou ele é um identificador, enfim. Ele está te devolvendo, eu estou te devolvendo aqui, foi o que eu li. Então ele chama o analisador léxico e devolve, certo? Então ele pega o símbolo e já chama o expressão de cara, certo? Tal que o meu expressão ele vai ser o quê? Ele vai ser termo, certo? Chama o termo de novo. E depois do termo, eu tenho que ter um símbolo terminal, ou seja, o maisinho é um símbolo terminal, certo? Então, se o símbolo que eu li agora for o maisinho, aí eu continuo lendo a parte direita aqui da minha regra de derivação. Mas se a gente seguisse aqui pela esquerda, que seria a partir do termo, né? Ele chama extra, chama termo, tal que termo vai chamar o fator, fator vai chamar o primário, e a partir do primário ele vai ler as variáveis terminais em si, né? Ou vai fazer uma outra chamada na expressão. A gente vem aqui, tal que o meu primário é, se o meu símbolo lido for um identificador, então eu trato ele, né, para tratar que ele é um identificador, obtenho um símbolo, ou seja, eu finalizo porque eu obtive um símbolo terminal. Se não, se o símbolo for um número, trato ele adequadamente. Obtenho o símbolo, né? Ou seja, pego o token lá do analisador léxico
e vou fazer depois alguma outra coisa com ele, certo? A partir da análise semântica e tal, por aí vai. Se não, se eu tenho a seguinte condição, né? Se a terceira regra, se eu estou lendo um abre parêntese, então eu vou obter esse símbolo, né, de abre parênteses, vou chamar o ESP, que é o que devia ter dentro, e se o símbolo de fechar, né, que é o próximo símbolo, for o fecha parênteses, se ele não for o fecha parênteses, aliás, né, ele vai ser o quê? Que é o próximo símbolo, né, que é esse terceiro aqui. Né? Lembrando que a gente tem lembrando que a gente tem um, dois, três símbolos aqui, se eu me chamar. Então, se o terceiro símbolo não for um fecha parênteses, então a gente tem um erro, né? Então falta fecha parênteses. Pronto, consegui ser. Então a gente tem um erro, falta parênteses. Se não, a gente obtém o símbolo, ou seja, obtém o símbolo terminal aí do fecha parênteses. E por aí a gente vai fazendo tal que para cada um desses, certo? Para cada um desses aqui, ó, se no ESPRE se a gente não tem essa condição, por exemplo, do maisinho, do multiplicação ou da potência, aí sim a gente pode fazer o tratamento dos erros léxicos, certo? Agora voltando lá para o nosso problema de recursividade, né? Como a gente viu, gramáticas recursivas à esquerda não podem ser resolvidas pelos analisadores sintáticos do tipo top-down, certo? Então, a solução que a gente viu, né? Eu até falei que falta 3 slides, para eliminar essas regras, certo? Do tipo azão deriva em azão alfa ou beta, a gente tem que fazer é, uma nova regra e tal que o meu azão vai derivar em beta azão linha, certo? Tal que o meu azão linha, que é a nova regra, ele sim vai derivar em alfa azão linha ou o lambda, né? Para todo alfa e beta, um conjunto lá de símbolos terminais e não terminais, certo? Então as cadeias produzidas nessa regra vão ser desse tipo aqui, né? Que eu estava falando. Ele vai derivar a partir da esquerda agora, né? Ele não vai mais derivar da direita. Se a gente estivesse seguindo essa regra aqui, a primeira coisa que ele ia derivar seria o alfa, né? Agora não, deriva a partir do meu beta. Então, por exemplo, dada a gramática abaixo, a gente pode produzir uma versão sem recursividade dela à esquerda. Então, a gente tem uma seguinte gramática aqui, que a gente criou, que a expressão deriva em expressão mais termo ou termo, termo deriva em termo vezes fator, fator deriva em identificador ou abre parênteses em expressão, certo? Ou seja, a gente tem duas transições, duas regras de derivação à esquerda, recursivas à esquerda, que é essa aqui, e a expressão já está retornando a expressão de cara, e essa aqui, né, termo deriva em termo vezes fator. Então a gente vai aplicar essas duas regrinhas aqui nesse cara, ok? Então, seguindo o exemplo, certo? Expressão agora ele vai virar o quê? Se a azão derivava em azão alfa ou beta, então o meu beta vai vir para frente e eu vou criar uma nova regra, azão linha. Então, meu expressão vai pegar o beta, meu beta era quem? Era termo. Então, a expressão deriva em termo e expressão linha, certo? O meu azão linha. Tal que agora eu vou ter também a seguinte regra. Expressão linha vai derivar em o meu alfa. O meu alfa era quem? O meu alfa era esse cara. Esse era o meu alfa. Era o mais termo. Ou o lambda, certo? Então, a gente faz aqui. Azão linha deriva em alfa mais termo azão linha, certo? A expressão aqui. Ou a palavra vazia, ok? E seguindo, a gente tem que o meu termo vai acontecer a mesma coisa, né? Se termo derivava em termo vezes fator, ou fator, agora o termo vai derivar em fator
seguido do termo linha, certo? Termo linha. Tal que o meu termo linha agora vai ser o que? Vezes fator ou lambda, né? Ou palavra vazia. Então, aliás, vezes fator termo, né? Que é o próprio termo linha, aliás. Vezes fator termo linha ou palavra vazia. E aí a gente só vai faltar aqui o meu último, certo? Meu último cara. Tal que esse meu último cara aqui não depende mais. Ele não é uma regra que ele está recursivo à esquerda, então ele pode simplesmente só se repetir, ok? Então, tranquilo, né? Essa parte bem de boas, assim. Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente já passou aqui. Nossa, já passou 1 hora. Achei que a gente ia dar para falar do analisador descendente preditivo, né? Que é o maior. Como ele é o maior aqui, desses três, a gente vai continuar na próxima aula, certo? Então, eu vou já postar essa aula. Depois eu tento postar uma parte prática já da gente construindo um pouquinho de gramática, bem simples no Bison. E é isso, né? Tentem treinar bastante, certo? Treine bastante analisador sintático, analisador léxico, porque agora ambos vão se comunicar, certo? E é isso. Depois a gente continua aí. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde. Bom dia.